dia a dia. Gravando. Ótimo. Vicente, é com você. Tá bom. Muito bom dia àqueles que estão no Brasil e àquelas que estão no Brasil, e muito boa noite àqueles e àquelas que estão na China, né? Nós temos o prazer de dar continuidade a essa parceria que, do ponto de vista do nosso instituto, ela é muito significativa, né? O Instituto AMISUL, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão de Políticas Públicas, é a tentativa de constituir um núcleo que faça reflexões estratégicas sobre a agenda do nosso país, do nosso continente e as relações geopolíticas em curso hoje no nosso planeta, né? E esse diálogo com Camélias do Leblon é um diálogo muito promissor, né? Promissor porque nos coloca aqui da parte brasileira em contato com um núcleo muito diverso, quer dizer, muito qualificado de amigos e companheiros brasileiros que residem já há um período significativo na China. E, portanto, através desse diálogo, nós vamos não só esclarecer a dinâmica brasileira, e hoje a nossa sessão tem esse intuito, né, através da participação do nosso querido amigo, companheiro Zé Disseu, né, que vai ser melhor apresentado pelo Wagner Dantas, né? Mas também nós queremos ter uma leitura da dinâmica desse país hoje significativo na geopolítica mundial e também um parceiro muito importante para o nosso país, que é a República Popular da China, né? E, portanto, através de vocês, a gente pode usufruir duas dimensões importantes. Primeiro, o conhecimento, as informações que vocês detêm, a vivência que vocês têm na China, mas também um olhar sobre a China com a sensibilidade brasileira. E isso, para a gente, é muito importante, né? Então, mais uma vez, Zé Renato, o Rodrigo, José Renato e outros companheiros, muito obrigado. E vamos, né, dar continuidade e transformar essas reflexões também em algumas notas técnicas, em alguns papers, né, porque é muito importante que a gente, na ausência, né, de informações, é impressionante a pobreza como a grande mídia, você entende, trata essas relações, né? É evidente que já há um fluxo universitário importante, nós saudamos isso, inclusive, recentemente haverá aí um debate sobre as relações acadêmicas entre o Brasil e a China, né? Então, são promessas aí e sinalizações muito positivas, né? Então, muito bom dia e boa noite a todos e sejam bem-vindos a esse diálogo nessa quinta-feira, 4 de novembro. Bem, boa noite a todos. Eu acho que meu papel aqui agora é dar um informe rápido, anunciar uma parceria. Primeiro, essa parceria da Ansur com o Camélias do Leblon vem justamente no processo de informar aquela contra-informação que o Ocidente tem construído, né? Então existe uma falta de informação e de debate, formulação, e nós nos juntamos para justamente construir esse processo, para poder entender a conjuntura brasileira e aquilo que precisa ser conectado com a conjuntura chinesa. E dentro desse processo, a construção desse material já está sendo compartilhada e ampliada num coletivo ainda mais amplo. Então, quero anunciar aqui a parceria já com o Planejamento Estatal, um coletivo que trabalha com informações sobre China, e também com jornalistas livres. E acredito que essas parcerias tendem a se expandir e construir uma divulgação maior desse material que nós estamos construindo. Muito obrigado, boas-vindas ao companheiro aí, Zé Dirceu. É um prazer ter por aqui. Wagner, contigo a palavra. Boa noite, camaradas que estão na China. Bom dia para os camaradas que estão aí no Brasil. Hoje a gente vai ter um ilustre convidado, né? Nós do Camélias do Leblon, que somos um coletivo que atua na formação de pessoas que estão na China ou que têm relações com a China, e também com alguns companheiros que estão no Brasil, mas que têm algum tipo de relação aí com a China. Nós também
juntamos os companheiros para fazer uma luta internacional, né? Nós comunistas sabemos que precisamos unir a classe trabalhadora em todos os âmbitos, né? Em todos os lugares. E hoje o nosso convidado é um grande exemplo para a humanidade, um grande exemplo para nós que lutamos por uma sociedade mais justa. Ele que foi uma liderança do movimento estudantil, ele que foi uma liderança na luta armada, ele que foi perseguido nesse momento e é perseguido até hoje, né? Por tudo que ele fez, por tudo que ele tem construído na história do nosso país. A história dele se confunde com a história do Brasil, né? Porque em todos os aspectos ele esteve muito presente, né? Participou bastante, mesmo até quando teve que ir para o exílio ou quando conseguiu voltar fazendo cirurgias plásticas ali para poder se passar, né? Para conseguir não ser pego pela repressão, e até quando foi ministro, né? A perseguição, claro, quando ministro e como político e fundador do PT, né, ele também foi perseguido de outras formas, né, pela mídia, pela justiça burguesa, né, que inventa todo tipo de artimanha para perseguir os comunistas, para perseguir aqueles que lutam por uma sociedade mais justa, como fizeram com ele, como fizeram com Lula, como fizeram com outros camaradas e como fizeram com aqueles que tombaram durante a ditadura militar. Eu gostaria muito de falar toda a biografia dele, mas acho que se eu fosse falar toda a biografia dele, eu ia passar pelo menos uma semana para contar tudo, porque é muito extensa e tem muitos detalhes, muitos aspectos fundamentais. Então, acho melhor ele mesmo falar aqui para a gente o que é o mais importante, o que é o mais interessante. E hoje ele vai falar para a gente sobre a conjuntura política brasileira, né? Quais os aspectos que a política brasileira tem apresentado, qual é a saída, né? Porque é justamente o que a gente quer saber, o que é que a gente faz nesse momento histórico. Então, eu gostaria de passar a palavra para o ilustre, assim, para mim é uma grande honra conhecer ele. José Disseu, a palavra está com você. Obrigado. Bom dia a todos. Bem, eu não vou falar sobre a minha biografia, até porque eu pretendo, nos próximos 20 anos, continuar escrevendo a biografia do Brasil, né? Como um dos milhões de brasileiros que lutam para mudar, para retomar o fio da nossa história, né? Então, acho que eu fiz a minha obrigação até agora, com muitos erros, como sempre acontece nas nossas vidas, né? Quase impossível não cometê-los. Dei a minha contribuição, nem em todos os momentos à altura do momento, mas acredito que nós temos uma trajetória vencedora em prol do Brasil e do nosso povo. Eu estava escrevendo um artigo agora há pouco, Sinais Trocados, porque realmente nós estamos chegando num ponto, e eu tenho dúvidas como é que o país vai conviver com Jair Bolsonaro, com o seu governo, até o final do ano que vem. Essa PEC dos precatórios, essa discussão toda sobre Bolsa Família, Auxílio Brasil, auxílio emergencial, mostram a que ponto, né, o país se decompôs, né, desde o golpe de 16, apesar da crise que nós estávamos vivendo naquele momento, inclusive social e econômica, né, que acabou se transformando numa crise institucional por causa da decisão de darem o golpe que foi tomada desde que saiu o resultado em 2014. A crise de 13 criou as condições assim, psicossociais, como eles dizem, para que eles tivessem uma base segura para iniciar um processo de estabilização e de golpe. Nós estamos assistindo o desmonte de um programa social reconhecido no mundo todo, né, e que tem propostas para ser ampliado e para não só o valor, mas como o público-alvo, né, que são hoje praticamente 60 milhões de brasileiros, e que está sendo simplesmente jogado na lata do lixo por um auxílio que vai durar até dezembro do ano que vem, quer dizer, eleitoreiro. E a aprovação de uma legislação sobre precatórios, que além de ser totalmente inconstitucional, porque é líquido e certo que a dívida declarada assim pelo Poder Judiciário e executada tem que ser, é uma ordem judicial que tem que ser cumprida. Aliás, o Supremo já se manifestou sobre isso no passado. E quando tentaram fazer acordos com o Supremo não aceitou os acordos.
Independente que precatório é algo que precisa ser desvendado, né? É uma indústria de precatórios aí que envolve juízes, escritórios de advocacia, interesses de grandes bancos, de fundos de investimento, e a forma como os precatórios vão se transformar num instrumento ainda mais, né, utilizável, né, com mais trânsito no mercado de capitais, inclusive para privatizações, para compra de imóveis, para pagamento de dívidas públicas. É algo inacreditável. Então, e essa aberração do teto de gastos, regra de ouro, é algo inacreditável, de um primarismo político, né? Nem vou falar na independência do Banco Central, que um banqueiro, como vocês viram, o André Esteves, revela abertamente que é para exatamente mudar o governo sem mudar o governo, né? Porque o Banco Central que governa, né? Se o Banco Central tem a política monetária e agora cambial, porque tiraram do Conselho Monetário Nacional, passaram no Banco Central, ele tem a política fiscal e de crédito do país também, né? E nós sabemos que os principais instrumentos que nos deram condições, e em outros países, inclusive a China, de alavancar um projeto de desenvolvimento nacional, foram os bancos públicos, né? Foram o crédito, né? Crédito público e principalmente as estatais, né? Além de um projeto de desenvolvimento nacional. É um pouco um símbolo de um momento que vem também revestido um parlamento completamente em decomposição. Quer dizer, as instituições, particularmente o Congresso Nacional, com essa questão das emendas impositivas, que são de pagamento obrigatório, e do orçamento secreto, que são as emendas do relator, tudo está virando para interesses de eleição, de reeleição do Bolsonaro e de eleição da bancada de direita, né? Que é composta pelo PP, porque se falar centrão, esconde que tem o PP, o PL, o PRB, né? E se vocês olharem a votação, né, massiva, pelo menos do PSDB, acho que só teve 2 votos contrários, então, além do PDT, que votou sim, a bancada votou sim, né? Poucos votos no PSB. Ou seja, o governo, por um voto, 2, na verdade, que se fosse 310 não aprovaria, aprovou a PEC. Não sei o que o Senado vai fazer dela, porque até agora o Senado não tem votado outras medidas que o governo queria, como a aberração do imposto de renda. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil, isso expressa a elite brasileira, se recusa, né, a enxergar o que está acontecendo no mundo. Não só o que o Biden fez, mas o que a Europa está fazendo, e a própria experiência chinesa se recusa. Nem o padrão OCDE de tributos nós caminhamos para assumir. O que nós estamos assistindo é um agravamento sem precedentes da pobreza, da miséria, um desemprego estrutural que significa metade da população economicamente ativa do Brasil está de braços caídos, ou está desempregado, no caso de quase 13 milhões, ou está desalentada, quase 7 milhões, ou trabalha meio período, 1/3 do período, né? É empregado e desempregado ao mesmo tempo, uma parte legalizada pelo trabalho intermitente. Quer dizer, e a classe trabalhadora, em geral, vê cada vez mais sua renda cair e precarizar as condições de trabalho. É uma decisão tomada com apoio aí da imensa maioria dos partidos de centro-direita, inclusive do PSDB, do DEM e do MDB, de desmontar o Estado Nacional, daí as privatizações, a abertura comercial e financeira e, principalmente, a abertura do setor de compras governamentais e serviços, né? E o desmonte das estatais. E o ataque aos direitos sociais conquistado em 88. Vamos lembrar que esses direitos foram conquistados depois de 70 anos de luta, desde 1917. Depois que a classe trabalhadora passou para metade desse período em ditadura e foi reprimida, e suas organizações foram destruídas, seus líderes presos, assassinados, banidos da sociedade ou para o exílio, né? 3 vezes, né? Logo no início, em 17, depois da grande repressão às greves
de 17 em São Paulo e no Rio, e de 24, quando São Paulo teve uma revolução popular, no Estado Novo, depois da Aliança Nacional Libertadora, né? E depois no governo Dutra e nos 21 anos de ditadura militar. E mesmo assim ela constituiu-se como classe em si e foi crescendo do ponto de vista de conquistas, de consciência política, de cidadania, votando no PTB de 46 a 64, votando na frente antiditadura de 74 a 89 e depois votando no PT em outros partidos de esquerda, até nos dar 4 vezes a presidência da República. E inscrever na Constituição de 88 não só direitos sociais, né, trabalhistas, políticos, civis, mas também um arcabouço que permitia o país ter um projeto de desenvolvimento nacional. O mais grave de todos os acontecimentos recentes é a submissão dos Estados Unidos, que o governo Bolsonaro levou à política de Estado, né? Ao submeter as Forças Armadas Brasileiras ao comando sul-americano e querer entrar para a OTAN, além da OCDE, e a se associar às políticas trumpistas, né? E apoiar sem pejo a política externa norte-americana, menos, evidentemente, na questão dos direitos humanos, trabalhistas e ambientais, quando os Estados Unidos ou usa como instrumento, e a Europa muitas vezes, de defesa comercial, ou assume como bandeira. Nós vivemos uma época de grandes transformações, né, geopolíticas, com a ascensão da China, da Rússia, da Turquia. Não, a Turquia envia tropas para a Síria, para a Líbia, combate no Azerbaijão, Armênia, né? É uma potência. E o Irã, que além de ser uma potência regional, tem um exército internacional com a Hezbollah, que é colocado na ilegalidade quando os Estados Unidos têm um exército de ocupação mundial, né? Invadiu o Iraque, destruiu a Líbia, destruiu a Síria, invadiu o Afeganistão, cerceia, bloqueia, ameaça Cuba e a Venezuela a extremos, né, nunca vistos, né? Zero comida, zero energia e zero remédios, né? É um cerco que, a partir do poder financeiro do dólar e da financiarização do mundo, né, e da manipulação dos preços, inclusive das commodities, e particularmente dos juros, né, coloca esses países no chão. Mas é também um mundo onde nós assistimos levantes populares na Colômbia, no Equador, no Chile, na Bolívia, não só um levante popular contra um golpe, mas uma vitória expressiva eleitoral. E as vitórias no Peru, na Argentina, e mesmo no caso do Equador e do Uruguai, onde houve uma derrota, essa derrota foi por 1%, 1,5%, né? Há quase um empate aí político. É um mundo, portanto, de grandes mudanças. E nós estamos vendo a resistência à ditadura em Mianmar, agora no Sudão. Não é simples assim, né? Os americanos ditarem os rumos do mundo, e as fotos da saída do Afeganistão expressam isso. E também essas revoltas e resistência a golpes militares, e a América do Sul, particularmente. Um mundo que, no meu entendimento, começa a deixar para trás o neoliberalismo. Acho que esgotou-se o modelo, depois de praticamente 40 anos, né? Está esgotado. Esgotado não só porque concentrou renda de uma maneira que criou uma sociedade de subconsumo, só basta olhar a Europa, tal é a concentração de renda, mas também porque está se defrontando com problemas que eles não têm respostas. O problema climático, a revolução tecnológica, a ascensão da China, o fim do bônus demográfico, particularmente no Japão, na Europa e mesmo nos Estados Unidos, né? E o problema da migração, quer dizer, a pobreza e a não solução dos problemas na África, né? E mesmo na América Central, na América do Sul, né?
promovem, e mesmo em países que não se fala, mas que a migração foi altíssima, como na Romênia, na Albânia, na Polônia, se fala pouco sobre isso, né? Dos países bálticos. Portanto, nós estamos, eu acredito, vivendo o parto de uma nova era. Para onde irá essa nova era vai depender da nossa capacidade, das classes trabalhadoras, dos democratas, dos progressistas, dos socialistas, da luta política social. Vamos recordar que depois da Segunda Guerra Mundial, e não foi a primeira vez, o capitalismo mundial pactuou Bretton Woods, que produziu uma grande transformação no capitalismo, começando a separar os bancos comerciais do investimento e criar o Acordo de Basileia. Depois, criou o FMI com claro intuito de controlar o câmbio, né? De evitar as crises em balanço de pagamento, e as guerras comerciais foi evoluindo até criar o OMC, que foram razão básica das Primeira e Segunda Guerra Mundial, que custaram a primeira, quase que dizimou uma geração europeia, e a segunda, mais de 100 milhões de mortos, entre eles mais de 20 milhões na União Soviética. Essas duas guerras e a descolonização do mundo, aliás, a descolonização é outro sinal de mudança, como foi a escravidão. O capitalismo comercial mercantil inglês criou, praticamente impôs, regulamentou a escravidão, e depois o capitalismo industrial inglês pôs fim a ela. No caso do Brasil, a pressão e as imposições britânicas no Brasil para o fim do tráfico negreiro, depois para a lei do ventre livre, do sexagenário, até a abolição, até porque era a Inglaterra que estava criando a base do Brasil moderno, com as ferrovias, com o telégrafo, com os bancos, com os portos e com a urbanização dos grandes centros urbanos. E a Primeira Guerra Mundial criou as condições para o Brasil começar a se industrializar a partir dessa base de infraestrutura que a Grã-Bretanha tinha financiada no Brasil. Aliás, depois da Segunda Guerra Mundial, se cria o BIRD, todos os países capitalistas industriais criam bancos de importação e exportação, exatamente para reorganizar o mundo e transferir parte da industrialização, ocupar os mercados dos países, como foi o caso do Brasil, depois da era varguista, já na era JK, que ainda era uma continuidade da era varguista. Eu estou dizendo isso porque acho que a China e o Brasil, a China será a potência decisiva nessas mudanças, até pela sua própria experiência. E o Brasil tem uma janela de oportunidade. Como o Brasil é uma potência em si, de per si, pelo território, que é o quinto do mundo, pela população, que é a sexta, quer dizer, nós estamos aí com a Nigéria, a Indonésia já nos passou, quer dizer, são outros dois países que nós temos que prestar atenção, porque são muito ricos, populosos, né? E seguramente jogarão um papel no mundo nos próximos 25 anos, a Indonésia e a Nigéria. E o Brasil também é um país com base industrial ainda, inclusive indústria de base, com capacidade científica e tecnológica, tem energia, inclusive limpa, porque o Nordeste se autoabastece de energia eólica solar hoje, como também tem segurança e soberania de alimentos. A pobreza e a miséria e a fome no Brasil é consequência da concentração de renda e riqueza, do modelo, né, de crescimento e desenvolvimento capitalista, mas não da falta de alimentos. E o Brasil tem um dos maiores mercados internos do mundo, entre os 10 maiores, ainda tem ao seu lado o dobro desse mercado com a população sul-americana, que quer se integrar ao Brasil e que se integrará. Isso é impossível de se evitar, né? E as experiências da Unasul, do Mercosul, do CELAC e também dos BRICS e toda a política externa durante nossos governos demonstra que isso é possível e viável. E a própria experiência, o que não quer dizer que devemos copiá-la, da União Europeia. O mundo será um mundo de blocos, não será só um mundo bipolar entre a China e os Estados Unidos. Será, entre a bipolaridade, um conjunto de blocos multilaterais que se moverão no mundo,
Por isso que é muito importante para nós a integração sul-americana. Sem ela, nós não teremos voz e vez no mundo, apesar que o Brasil de per si poderá ter, como já mostrou que é capaz de ter. Vamos recordar que nós nunca nos aliamos aos Estados Unidos, a não ser em pequenos momentos, até na ditadura militar, que mandou tropas para a República Dominicana depois daquela infame e covarde invasão a um país onde o povo se levantou contra o golpe, que queria impedir que João Bosch exercesse o mandato conquistado nas urnas, livremente, legalmente conquistado nas urnas. O governo Geisel se vira, né, das costas dos interesses norte-americanos em prol dos interesses nacionais, naqueles termos da ditadura militar. Né? Faz o acordo nuclear, rompe o acordo militar com os Estados Unidos, reconhece Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, na prática reconhece o LP, e começa a produzir e construir uma indústria de defesa nacional que foi uma das maiores, né, fora dos Estados Unidos e da Rússia naqueles tempos. Inclusive, o Brasil praticamente abasteceu o Iraque na guerra com o Irã. Era um dos principais fornecedores de armas, era o Brasil. O desafio, portanto, é como virar a página do bolsonarismo e o que colocar no lugar. Eu começava dizendo que as nossas elites se recusam a enxergar esse mundo. Nós estamos com teto de gasto, regra de ouro, quando a Europa apoia um pacote 3, aliás, a dívida pública hoje é de 400% do PIB mundial. O que foi feito em 8, 9, 11, 12 agora, na pandemia, que o Biden está enfrentando um desafio nos Estados Unidos, mas que a União Europeia se mostra aí mais resiliente e aprova um pacote, certo? Eu acredito que demonstra que as nossas elites, e eu ouvi até um comentário até de um cidadão decepcionado, dizendo que estava convencido que não haverá jamais no Brasil uma reforma tributária progressiva, nem nos padrões da OCDE. Quer dizer, não se cobra imposto de grandes fortunas, herança e doações, na verdade, porque é irrisório que se cobra de doações e herança, grandes fortunas, nem de lucros de dividendo. E o imposto de renda no Brasil é uma piada. A estrutura tributária brasileira concentra a renda, expropria a classe trabalhadora. E se soma isso à estrutura de juros, expropria, assim, de uma maneira violenta a classe trabalhadora, que paga 50%, 70% de juro real para comprar bens de consumo durável. E agora os aluguéis começam a subir 20%, 30%, os salários caindo, o desemprego estrutural mantido. Então, uma economia que sem uma reforma estrutural, e particularmente uma reforma política, né, dificilmente encontrará rumo. O Brasil dependerá, certo? E vai se transformando aos poucos numa fazenda, onde se extrai minerais e se exporta alimentos. E o ataque à ciência, à cultura, à educação é frontal. E o caráter obscurantista, fundamentalista religioso, que explica, inclusive, a resiliência do Bolsonaro e os 22% que ele continua tendo de ótimo bom e os 30% que ele continua tendo de votos válidos nas eleições. Uma questão que eu diria, o mundo novo que nasce se defronta com o mundo conservador, de extrema-direita, neofascista, que o trumpismo e o bolsonarismo expressa bem. Né? Um mundo que nasceu com a destruturação do capitalismo dos anos gloriosos do estado de bem-estar social, que, de certa maneira, desconstitui a classe trabalhadora. Né? Mas, ao mesmo tempo, produz consequências que trazem, das quais nasce a luta política, cultural e social, como no caso dos Estados Unidos, a luta contra o racismo em defesa dos imigrantes, né? A luta em defesa do idoso, da criança, a luta em defesa, né, do direito ao voto, porque os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, mas o sistema eleitoral é um sistema que persiste em cercear o voto do negro, do imigrante nacionalizado, das minorias em geral. Né? É algo assim inacreditável.
Como no nosso caso, eu tenho a convicção que nasce um novo mundo também, do ponto de vista político, social, cultural. Se nós olharmos o nível que as pesquisas mostram de consciência do nosso povo, mais de 2/3 praticamente declaram que o principal problema do Brasil é a desigualdade social, declaram que o principal problema do Brasil, inclusive, é a desigualdade de gênero e racial agravada pela ação da polícia e da justiça, veja bem, com consciência disso, e que a solução é o Estado, são os impostos sobre os ricos, porque vamos lembrar que 1% dos brasileiros tem quase 1/3 da nossa renda, e 10% é metade. A concentração de renda é absurda no Brasil. E também o papel das mulheres, da juventude, dos negros e negras, é cada vez mais essa geração que nasceu entre 95 e 2005, que está chegando agora na cidadania, na adolescência, no mercado de trabalho, está batendo as portas das escolas e está vendo nascer um novo mundo com a revolução tecnológica do 5G, da inteligência artificial, está vendo a situação climática se agravar, está vendo a situação da pobreza, da miséria, da estagnação se agravarem, tem consciência, vai lutar e mudará o Brasil. Estou muito convencido disso, muito convencido. E não suportará essa estrutura política institucional que nós temos, que é essa votação de ontem, que essa compra de voto, essa questão das emendas impositivas, que é orçamento secreto, que é um verdadeiro desperdício de bilhões, dezenas de bilhões de recursos. O Brasil é um país que caminhava com o pré-sal, com a renda do pré-sal, e com as mudanças que nós estamos fazendo, para fazer uma grande revolução educacional, científica, tecnológica e social. Porque se o Fundo Soberano do Pré-Sal se constituísse num fundo para não só capitalizar os bancos públicos, mas para investimentos em educação, porque o Brasil precisa de uma revolução educacional, científica e tecnológica, massiva, popular, mobilizando todo o povo, os pais e alunos, as comunidades, os sindicatos, as igrejas, porque nós temos que fazer 100 anos em 10 em matéria científica, tecnológica e educacional. E o Brasil tem condições para reconstruir a sua infraestrutura de acordo com os padrões mundiais hoje. E também, que é muito importante, o Brasil tem condições de acabar com a pobreza e com a miséria, porque tudo que nós temos de demandas reprimidas são alavancas para o crescimento, como é o saneamento, como é a habitação, como é a fome e a pobreza, como as péssimas condições habitacionais do nosso povo, que exige 20 milhões de novas residências, como é a situação de mobilidade nas cidades e de áreas de risco e de degradação das condições de vida. E o Brasil tem todos os instrumentos para fazer. Como eu disse, é soberano cientificamente, tecnologicamente, é do ponto de vista de alimentos e é do ponto de vista de energia. E tem a Amazônia, tem o Mar Azul, a Amazônia Azul e a Amazônia. E tem a nossa cultura nos trópicos, somos uma civilização. Temos o nosso povo, que é o nosso principal patrimônio, se nós damos condições a ele, como ele já mostrou em toda a história, que o povo brasileiro resistiu e construiu essa nação, não foram as elites. Os caminhos que as elites impuseram ao país foram derrotados pela luta popular, pela luta social, pela luta política. As tentativas de golpe de Estado de 55, de 61, a derrota da ditadura militar depois de 21 anos, a Constituição de 88. Vamos lembrar que o povo ou vota ou se manifesta nas ruas, nos protestos, mas não fica silente. Essa é a minha convicção, esse é meu entendimento. Portanto, meus amigos, esperança não me falta. O que nós precisamos é termos a convicção que esse fio da história pode ser retomado e construirmos isso através de políticas, aprendendo com nossos erros do passado, porque nos faltou povo no golpe e no processo sumário político e de exceção que levou à condenação e à prisão do Lula.
Foi a nossa incapacidade de mobilizar, politizar, organizar o povo que nos levou àqueles impasses. E vamos lembrar que existe uma questão geopolítica estratégica fundamental. Os Estados Unidos não permitirão que o Brasil se levante e se transforme numa potência. No máximo, uma potência no prata. Mas jamais um país que integra a América do Sul, que se volte para a África Ocidental, para o mundo árabe e que tenha presença no mundo hoje, que tenha um lugar no mundo hoje. Então, o desafio é o desafio de soberania nacional, é um desafio democrático, porque nós estamos às portas de uma ditadura de novo, se triunfa o bolsonarismo. E o desafio, praticamente, é uma tragédia social, humanitária, nacional que nós estamos vivendo. Portanto, uma política de alianças amplíssima para derrotar o bolsonarismo e uma política de aliança de esquerda para disputar e governar o Brasil. Muito obrigado. A gente que agradece. Como falou, menos de 3 horas. Está convidado a voltar aqui para falar mais 6 meses. Eu já estava achando que eu estava falando demais já, porque... Nada, Não, tá falando bem. Quando você falar, a gente escuta. Porque às vezes a gente perde um pouco a noção que está exagerando um pouco, abusando um pouco do tempo. Não, tá aí. Falta de disciplina para organizar a fala. Mas eu nunca falei lendo na minha vida. Eu acho que raramente eu fiz um discurso... Quando eu tomei posse, eu fiz um discurso muito curto. E quando eu me defendi na Câmara, que cassou meu mandato, eu fiz um longo discurso de quase 45 minutos, também, não de improviso, porque eu me preparei, mas sem ler. Acho que essa foi a vida e a experiência me deu essa possibilidade, né? Não que eu seja melhor que qualquer um outro, é que de tanto falar, eu acabei de aprender. Eu estou com uma jovem aqui de 11 anos olhando feio para mim. Deixa eu ver o que é. Diga, minha filha. O que você quer? Mas aí eu não tenho, então arruma alguma coisa para me pôr aqui. Ela quer meu computador emprestado para estudar. Vamos lá. Eu sou pai-avô. Tenho uma neta de 1 ano e 2 meses, tenho um neto que vai nascer, tenho uma neta de 27, agora tenho uma filha de 11. A ideia desse espaço aqui é exatamente isso, é trazer essas vozes para falar para a gente e conseguir entender um pouco melhor do que está acontecendo, conjuntura política e geopolítica, que acho que foi uma surpresa hoje à noite. Eu esperava que falasse mais sobre o Brasil do que sobre geopolítica, e acabou saindo mais geopolítica do que Brasil, e foi uma grande surpresa então, uma aula, não há dúvidas. A gente abre para perguntas agora, eu deixo o pessoal perguntar na frente, eu tenho algumas coisas aqui anotadas para perguntar também, mas levantem a mão aí no Zoom, quem tiver uma pergunta engatilhada, senão eu começo. Rafael, deixa eu apresentar algumas pessoas, Zé Disseu. Vou apresentar algumas pessoas aqui rapidamente. O Rafael, ele está agora cobrindo a CIE, que é a Conferência Internacional de Importação, a exibição, conferência, não lembro o que a sigla significa exatamente. China, da China, exato. China Import, China International Import Expo. International Import Exposição Expo. Internacional de Importações da China. Que é o maior evento que existe de negócios em Xangai anualmente, normalmente aberto pelo presidente Jinping, e esse ano, excepcionalmente, está sendo aberto pelo premier, o Li Keqiang. Mas, enfim, o Rafael está lá cobrindo isso.
E temos aqui também como mídia, possivelmente como perguntas, a Olivia Bula, que faz parte do Valor e é companheira nossa, e a Xiao Miao, que é da mídia chinesa. Só explicando. Rafael, a palavra é tua. Tá bom. É o seguinte, a minha pergunta é, bom, eu estou aqui no evento, como você já falou aí, no CIE, né, na Exposição Internacional de Importações da China, que é um evento muito interessante pelo fato de que o governo chinês optou por fazer esse grande evento especificamente para importações. A China quer importar. Eu, quando ouvi isso, né, logo 5 anos atrás, quando o presidente Xi Jinping declarou que iria criar esse evento na China e que aconteceria anualmente com o objetivo de aumentar as importações, eu achei muito estranho, porque no Brasil, a gente olha na imprensa, por exemplo, que se fala de economia, sempre o foco é reduzir importações, né, e aumentar as exportações para ter uma balança comercial favorável. E a China segue uma lógica diferente, está buscando importar mais para criando uma outra dinâmica de relações econômicas com outros países. Então, eu gostaria de saber, Zé, o que você pensa a esse respeito, né? Ou como você vê esse evento aqui, especificamente, e de uma forma mais ampla, as políticas chinesas nessa questão econômica, especialmente aí dessa tendência da China de aumentar as importações mais e mais, e as oportunidades que isso abre para o Brasil, né? Especialmente essa feira, esse evento aqui, mas de um modo geral também. O microfone está no mudo, Zé Disseu. Se você puder tirar. Agora sim. Vou falar com a minha filha aqui, eu desliguei. Em primeiro lugar, que o Brasil teve uma fase, como todos os países, de substituição de importações, de reserva de mercado, de estímulo à industrialização. Vamos lembrar que Alexander Hamilton é considerado o pai, né, dos Estados Unidos moderno, principalmente porque ele anteveu a era das manufaturas, né, o papel do Estado, o papel das tarifas. Né. O Brasil teve essa fase. Né. Essa fase, inclusive, se consolidou com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento durante o governo do ditador Ernesto Geisel, financiado com endividamento externo e pelos bancos públicos, que criou a indústria de base e a indústria de petroquímica fina no Brasil, consolidou a industrialização brasileira. Mas nós não estamos vivendo mais essa época, evidentemente. O grande desafio para o Brasil hoje, e eu acredito que quando eu me dediquei à questão geopolítica mundial, às mudanças que estão acontecendo no capitalismo mundial e no mundo, é porque abre uma janela de oportunidade extraordinária para o Brasil. Talvez seja o país onde essa abertura seja mais ampla e mais factível de ser aproveitada, seja o Brasil, pelas condições do Brasil. Portanto, nós temos todo o interesse em importar tecnologia, né, e trazer investimentos, principalmente para a infraestrutura. E isso já está acontecendo pelas concessões na infraestrutura e no setor de energia e mesmo petróleo, que são diferentes das privatizações. Acredito que a China tem uma visão estratégica, né, que o crescimento e desenvolvimento da China, aliás, porque foi isso que aconteceu nesses últimos 40 anos, depende do mundo, né? Daí essa interdependência entre os Estados Unidos e a China, apesar da verdadeira guerra comercial, tecnológica e pressão militar que o primeiro Trump e agora o governo Biden exerce sobre a China. A verdade é que o Brasil, o que não pode fazer, por isso que eu falei nas compras governamentais, nos serviços, porque o próprio governo Biden tomou uma série de medidas para proteger o seu mercado de compras governamentais e de serviços. O que está acontecendo é que os países estão reavaliando a globalização, a financiarização e a transferência
de unidades industriais dos seus países para a China e para a Ásia, ou mesmo para a América Latina. E as cadeias de valores e de produtos e a logística internacional, porque a pandemia criou essa crise de oferta agora que tem. Aqui mesmo no Brasil, vários setores da indústria estão sem insumos, sem bens intermediários, principalmente sem bens de alta tecnologia, a própria indústria automobilística. Até a indústria de motos, que é uma indústria muito simples, está trancada a sua capacidade, porque está crescendo muito a demanda de motos, que é um bom e um péssimo sinal ao mesmo tempo, né? É um pouco, revela o caos do nosso sistema de mobilidade urbana em todo o Brasil. Então, eu vejo assim, vejo que é uma janela importante para o Brasil. Tanto os investimentos chineses no Brasil em infraestrutura, como a transferência de tecnologia e como também a abertura do mercado chinês. O Brasil deve abrir seus mercados. Agora, o problema é que, se você abrir os mercados de um país, você tem que criar as condições para isso. Se o custo da indústria do país, nos juros que nós temos agora, estamos de novo subindo a taxa, já estamos pagando 12% de juro em várias letras da dívida pública. Já vamos gastar mais 360 bilhões de reais, o que torna até ridícula essa discussão de 50 bilhões para o Bolsa Família, 60 bilhões para o Bolsa Família, só em juros. Eu vejo assim, vejo que a China tem uma visão estratégica de 30, 50 anos, que o Brasil precisa ter. O Brasil precisa ter um projeto político nos próximos 50 anos de desenvolvimento nacional. Não só agora para as reformas que nós temos que fazer, derrotado o Bolsonaro e constituído um governo de esquerda, que não será simples, porque não temos maioria no parlamento e nem a elite brasileira está convencida, ela está agarrada no século passado, praticamente. Ela está vivendo o passado e está se defrontando, evidentemente, com um choque de culturas também muito grande, né? Eu estava falando do mundo da extrema-direita, do neofascismo, do fundamentalismo religioso, isso se expressa no Brasil também. E na defesa de uma moral e de costumes, vamos dizer assim, né? E de uma sociedade que já não corresponde mais à sociedade real, como no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, não correspondia ao Brasil urbano, industrial, de trabalhadores, sabe? A moral que vigiu no Brasil agrário, rural, analfabeto. E houve o choque, a minha geração simbolizou muito a geração de 68, que estava fazendo quase uma segunda semana da arte moderna. Eu vejo assim, que é essa janela de oportunidade que abre para o Brasil, a China inclusive, e as mudanças que o mundo vai ter. E o Brasil tem condições, o Brasil vai precisar importar muita tecnologia, e o Brasil tem um mercado que tem uma capacidade de dobrar o PIB várias vezes nos próximos 50 anos, sabe? E se transformar um dos principais parceiros, não só da China, mas da maioria dos países do mundo. Bom, passo a palavra aqui ao Douglas, acho que era o próximo da fila, depois o Márcio e o Renato. Rodrigo, acho que o Mars estava um pouquinho antes. Se ele quiser fazer a pergunta, bom, eu abro o espaço. Mas apareceu primeiro na tela, mas você apareceu para mim primeiro. Então, vamos lá. Mas, então, primeiro, e aí depois você. Bom dia, camarada Liceu. Muito prazer. Feliz em estar à vossa frente. Imaginar que eu poderia estar falando com o camarada Dirceu. Prazer é meu. Meu pai foi amigo do senhor na época da Revolução, vivia no Rio. Eu vou ser breve. Vocês chamavam ele de Chico, o Paraíba. Ele foi preso, torturaram ele um pouco, bateram um pouco nele, mas o bichinho era igual tatu, era duro, né? Só perdeu a audição. Com consequência disso, veio falecer com um tumor no cérebro, das torturas que os militares fizeram. Bom, vou à minha pergunta. O que o senhor acha dessa tratativa, vamos botar assim, tratativa do Bolsonaro com o Putin,
a tentar recorrer agora à Rússia, porque, pelo que nós sabemos, desde o início, o Bolsonaro sempre foi contra a China, sempre foi contra a Rússia, mas de ontem para hoje ele quer ficar amigo do Putin. Qual a sua opinião sobre isso? Muito obrigado. Primeiro, memórias e justiça, sempre. Chico Paraíba presente. Veja bem, isso é um pouco de ignorância política do Bolsonaro e de apelo criar factoide, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o caráter do governo Putin, inclusive a sua íntima relação com a Igreja Ortodoxa. Outra coisa são os interesses nacionais da Rússia, que não correspondem à política externa brasileira em nada. É que o Bolsonaro procura paralelo, procura analogia das suas posições reacionárias e retrógradas, né, com algumas posições que ou o Putin ou o governo russo adota com relação ao homossexualismo, com relação à religião. Mas isso não tem nenhuma correspondência, quero repetir, com os interesses nacionais da Rússia. A Rússia se move como uma potência. O que ela fez na Crimeia, na Ucrânia, e o que ela fez em Kaliningrado e na Síria mostra isso. Ela se autodefende do avanço da OTAN e do Império Americano sobre as suas fronteiras e o ataque a seus interesses nacionais, as suas relações com a Europa, por exemplo, no caso do gasoduto, e outras questões. A Rússia, no fundo, é um poder que contém o expansionismo norte-americano e o militarismo norte-americano. Então, do nosso ponto de vista, certo? Nesse sentido, é uma nossa aliada, não do Bolsonaro. O Bolsonaro estimula os interesses imperialistas dos Estados Unidos. E, nesse sentido, a Rússia também é uma parceira da China, até porque a Rússia é uma das maiores potências, é a maior potência militar nuclear no mundo hoje em termos de qualidade, não de quantidade. É a segunda potência militar do mundo. Não é uma potência econômica como a União Europeia, como os Estados Unidos, como a China, mas é um país riquíssimo, que seguramente jogará um papel importante. Então, eu não vejo seriedade nessa aproximação do Bolsonaro com o Putin. Eu não vejo como que nossos interesses podem confluir com os interesses da Rússia em nada, entendeu? Porque, a não ser nesse aspecto do conservadorismo, um pouco do reacionarismo que algumas políticas se identificam, mas que são completamente, apesar da importância delas, elas são completamente secundárias no jogo de poder e nas relações internacionais. E muitas vezes são utilizadas pelos Estados Unidos, mas como instrumento de luta política, porque internamente os Estados Unidos nem sempre respeitam esses direitos humanos, esses direitos trabalhistas e sindicais, que muitas vezes levantam como bandeira. Eu queria só fazer uma complementação à minha fala anterior. Evidentemente que a industrialização, ou reindustrialização do Brasil, o crescimento econômico, não se dará mais nos padrões de 20 anos atrás ou nos padrões do século passado. O Brasil tem que enfrentar a questão climática, ambiental, e tem que enfrentar a questão do avanço das novas tecnologias. Então, o padrão de crescimento industrial vai se voltar mais para as indústrias de ponta, a cibernética, né? Vai se voltar mais para a saúde, para a indústria química, farmacêutica, né? Vai se voltar mais para indústrias que correspondam, certo, ao estágio do capitalismo em que a industrialização do mundo avança. Agora, o Brasil tem uma indústria, vamos dizer assim, leve, ligeira, imensa, e a agro brasileira é a agroindústria. E o Brasil tem os serviços talvez mais modernos do mundo. Eu me lembro quando o lançamento
do euro na Europa, o sistema bancário brasileiro estava muito mais avançado que o europeu. Eu até fiquei surpreso, eu não tinha conhecimento disso. Então, não é que o Brasil seja um país atrasado, né, do ponto de vista tecnológico, é que o Brasil está perdendo, né? Mal entrou na automação, vem a robotização, mal entrou na robotização, nós estamos vendo 5G, inteligência artificial. Por isso que eu falo que tem que fazer 100 anos, 10 anos. Mas é evidente que as políticas industriais serão políticas industriais de novo tipo, nesse novo mundo que está surgindo, né, onde nós temos que nos apropriar, como a China fez, né, e como a Coreia tinha feito, o Japão, certo? Das tecnologias mais avançadas que tem no mundo. Vamos lá. Bom, o próximo aí seria o Douglas, então, agora. Pronto. Obrigado, Rodrigo. Douglas. Valeu, Rodrigo. Me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Douglas, eu estou falando aqui de São Paulo, Brasil. Eu sou sociólogo, sou trabalhador do DIEESE, militante aí da juventude do Partido dos Trabalhadores também. Um saldo, camarada Dirceu, toda essa iniciativa aí do Camélias do Leblon, da AMSUR. Muito obrigado por poder participar também desse espaço. A minha pergunta, Dirceu, ela vai mais no sentido da gente repensar certos paradigmas até dentro do nosso discurso e particularmente num conceito que me parece muito caro aí a toda a classe trabalhadora, que é a questão da democracia, né? Eu acho que hoje a gente vive um cenário, principalmente com essa expansão do modelo chinês e com a sua eminente, exitosa trajetória de desenvolvimento, de que existem novas formas de democracia, né? E que não só a democracia liberal é um valor a ser cultuado, como a gente pode até pensar em formas de democracia iliberais ou até, enfim, outros modelos institucionais que podem ser atraentes. Evidente também que a gente tem nossas limitações de pensar isso para o Brasil e de como que a gente pode trazer esses novos paradigmas, mas assim como a China mostra uma possibilidade de desenvolvimento industrial com um misto de planificação estatal com economia de mercado, eu acredito que a gente tem a capacidade de adequar outras instituições e repensar outras práticas aqui brasileiras, até para se organizar, para organizar o país e para avançar, né? Então, a minha questão é um pouco essa, eu queria entender melhor de você, quando você fala de democracia, que democracia que você vê, que democracia que você enxerga, né? Até porque o golpe de 2016 coloca para a gente essa dúvida, né? Dos limites da nossa democracia, dos limites dos nossos processos eleitorais, né? Ao qual o Partido dos Trabalhadores se insere. Então, é nesse sentido que eu queria provocar essa reflexão. De novo, muito obrigado. Obrigado, Douglas. O Brasil vive ainda as consequências da ditadura, né? Nós temos uma herança aí da ditadura, que é o sistema político-institucional brasileiro. Porque nós temos uma eleição para um parlamento, que representa a nação, que é a Câmara dos Deputados, porque o Senado representa os estados, é tudo invertido. A Câmara não é proporcional, é o mínimo de 8 mais 70. Isso já é uma aberração, não existe isso em nenhum lugar do mundo. Um estado que tem o eleitorado correspondente a um parlamentar elege um parlamentar, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. O estado que tem para eleger 70, elege 70. É o caso de São Paulo, que elege 70, porque tem o máximo permitido por lei, e teria 130 deputados. E o Acre, e mais 7 estados que teriam 8, certo? Tem 64. Então, é uma coisa... Né? 10 estados que têm 20 milhões de habitantes, elege 80, elege São Paulo, que tem 45, elege 70, e eles elegem quase o dobro de São Paulo. Então, é algo... Então, esse é o primeiro problema. O segundo é o sistema de voto nominal, com voto de legenda, né? Que é um absurdo, porque você disputa dentro do teu próprio partido quem serão os mais votados para
Porque quem organiza a lista são os mais votados, é o partido pelo número de votos que tem, aí pega o coeficiente eleitoral, que é a divisão do voto válido pelo número de cadeiras. Se o partido fez 5 vezes esse coeficiente, elege 5, são os 5 mais votados. Então, quando o mundo todo ou tem o voto distrital misto ou tem o voto distrital puro, que é o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, o outro caso distrital misto proporcional é a Alemanha, ou tem um misto disso e de voto em lista, aberto ou não. Por exemplo, está se discutindo em alguns países, isso não é o caso do voto em lista ser aberto para o eleitor mudá-lo. Né? Por causa... Democracia vai se construindo. Ela significa radicalizar sempre a participação do cidadão, ou a participação popular. Aliás, a nossa Constituição colocou o plebiscito e o referendo, mas tem que ser aprovado pelo Congresso, devia ser pelo o número de cidadãos que pede esse plebiscito, pede esse referendo. Né? E nós fizemos experiências, né? Não só das conferências, mas como no caso da saúde e educação, que existe eleição direta ou conselhos de controle social. Então, nós teríamos que avançar para uma democracia, como a Constituição brasileira manda, participativa além de indireta. Né? O voto secreto universal, né? Acaba construindo um sistema de poderes que são 2 soberanos, porque a soberania do judiciário é derivada da Constituição, da Constituinte. A soberania é do legislativo e do executivo. Nós temos uma outra deformação, que o nosso Senado, primeiro ficou esse entulho de 3 senadores por estado, eram 2. A ditadura criou o biônico, é que a gente já esqueceu isso, que o mínimo de 8 de março de 70 foi criado pela ditadura. A ditadura, toda vez que perdia a eleição, ela mudava o sistema. Ela perdeu em 65, logo depois do golpe, ia perder a eleição para presidente. Ela perdeu em 65 em Minas, no Rio. O que ela fez? Extinguiu os partidos, acabou com a eleição direta para presidente, governador, prefeito, área de segurança, e mudou totalmente, impôs a censura, a repressão. Ela perdeu em 74, fez o pacote de Abril, que criou o senador biônico, que é uma aberração. Certo? Então, ela mudou o sistema, a composição dos colégios eleitorais, porque em 78 o MDB já elegeu o presidente no colégio eleitoral. E eles mudaram. Né? Reprimiram a propaganda no rádio e na televisão, mas se bem perderam as eleições de 78, 82, nunca mais ganharam a eleição. Eu acho que o Brasil tem desafios. Primeiro, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Nós estamos com um problema sério. O Ministério Público é soberano. Não é que ele é autônomo, ele virou soberano. Ele passou a investigar porque o Supremo autorizou, porque a Constituinte não autorizou, deu esse poder à Polícia Federal e às polícias civis, que são as polícias judiciárias da União e do Estado. Mas o Supremo, inconstitucionalmente, permitiu. Ele deu poder de escuta. De escuta telefônica e telemática, não só bancário e fiscal. E deu mais. E deu poder de polícia, praticamente, de agir, fazer operações, né, policiais, e criou algo que é uma polícia política, que são os procedimentos investigativos criminais, sigilosos, são mais de 30 mil. E agora capturou o COAF, a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público, ainda criou no CGSI uma polícia política. Né? Reuniu todos os órgãos de inteligência e o país, portanto, já vive às beiras de uma ditadura. Eu acredito que é preciso uma reforma política, institucional e eleitoral no Brasil, onde e precisa aumentar a participação popular através de conselhos populares. Quando nós fizemos o Bolsa Família, houve uma discussão: fazemos conselhos populares ou entregamos para as câmaras e para os prefeitos? Aí estamos lutando entre isso e não fizemos nenhuma coisa nem outra. O ideal era ter feito conselhos com a participação do executivo, do legislativo, mais popular, porque era possível no limite da institucionalidade, né, da legalidade brasileira. Porque formar os conselhos populares, você tem que aprovar isso no Congresso Nacional. E quando nós tentamos aprovar no Congresso Nacional uma legislação
que dizia respeito, né, à participação social no Estado, não avançou. Sempre é acusado de ditadura e autoritarismo. Como a Dilma propôs a reforma política numa Constituição exclusiva, vocês podem perceber que não se fala mais em reforma política. Todo o problema era Caixa 2, né? No final, Caixa 2 foi legalizado, desde que o acusado confesse e pague uma multa, como no caso do Onyx. E o próprio Moro, no final, disse que, bem, a corrupção, na verdade, Caixa 2, na verdade, não é corrupção. Por quê? Quando interessou, se transformou no grande... Né? Eu fui caçado, em tese, por isso, indiretamente, no caso do chamado mensalão, né? Que era uma farsa, que mais cedo ou mais tarde isso vai ficar evidente, porque haverão as revisões criminais. Então, eu vejo assim, acho que o Brasil precisa buscar, porque essa questão da democracia liberal é real, ela é histórica, foi constituída, ela não nasceu pronta, e ela tem muitas deformações, deficiências, só olhar os Estados Unidos. O voto distrital puro elimina as minorias. Você pode ter 30% de voto e não ter representação quase no parlamento, dependendo do sistema. Se ele for majoritário simples, não for de 2 turnos, um partido pode bater 15, 20, 30% em quase todos os distritos e eleger como acontece em muitos casos, né? Elege 8, 12 parlamentares, quando proporcionalmente teria 70, 80 parlamentares. Cada sistema tem suas vantagens e desvantagens, é mais democrático ou menos democrático. Quando se fala que Cuba não tem democracia, Cuba resistiu, não só porque fez uma revolução social, nacionalista, racial, de gênero, né? Mas também porque criou um sistema político eleitoral, um político institucional, que há décadas funciona, como a própria China. Dizer que na China não tem democracia, né, e tem democracia nos Estados Unidos é relativo. Acho que nós temos que... Agora, esse é um tema tabu, né? Você sabe que a mídia, um dos problemas da democracia é a concentração do poder da mídia em mãos agora do capital financeiro, agora nem são mais das famílias. Ou, aqui no Brasil, nós temos 2 tipos, 7 famílias que controlam a mídia ou a mídia eletrônica, quer dizer, política eletrônica, senadores e deputados que controlam as repetidoras do SBT, da Record, da Bandeirantes e da Globo em quase todos os estados brasileiros, né? Tirando São Paulo. São Paulo é uma igreja e um animador de auditório, né? Silvio Santos, que dominam... mas é o capital financeiro que está comprando jornais e vai comprar a mídia. Aliás, isso acontece não só no Brasil, no mundo todo, né? Os fundos de investimento estão se apostando da educação privada brasileira e da saúde privada brasileira, verticalizando, criando grandes plataformas e criando pesquisas também. Vamos prestar atenção. Não é só que eles estão explorando um mercado de educação e saúde e tendo lucro. Eles estão construindo para uma parcela da população educação e saúde de alto nível. Não vamos dizer que os hospitais privados brasileiros não têm qualidade. Eu vejo que essa é uma questão que nós temos que debater mais e buscar. Mas eu tenho certeza que nós precisamos fazer uma reforma político-institucional no Brasil urgentemente e precisamos... Todos os conselhos que nós criamos foram desativados. Até saiu um dado agora. Saiu uma pesquisa mostrando como é que o Bolsonaro foi desativando todas as participações de trabalhadores estatais, todo tipo de conselho, todo tipo de consulta à sociedade, tudo. Nós temos que radicalizar isso, e não o contrário. Vamos lá. Obrigado, Douglas. Vamos passar a palavra aí para o Zé Renato. Só apresentando aqui rapidamente algumas das pessoas. O Márcio, que está ali com a bandeira do Partido Comunista da China, ali atrás, faz parte do núcleo do PT aqui na China. Zé Renato também, são fundadores, são as pessoas aqui de confiança. O ano que vem eu estou querendo ir à China, viu? O núcleo aí da China. O ano que vem eu estou querendo ir à China. Renato, vocês conhecem Alexandre Teixeira? Você entre nesse ponto aí sobre democracia. Claro, foi da Apex aqui. Mas, então, ele Zé Renato, está espero que você dizendo que entre vai me nesse fazer ponto. um convite para mim à China, viu?
construindo aí um convite para mim e a China. Renato, Espero que dê certo. Espero que você entre nesse ponto de democracia, porque o Renato acabou de participar de um evento, um debate na TV estatal chinesa sobre o que é democracia. E vamos aí, vamos construindo. Eu acho que foi muito salutar até essa fala por isso. Eu vou tentar trazer uma reflexão e espero que te inspire algum comentário. O Rodrigo, como bem levantou, a gente está num trabalho aqui já a longo prazo. Eu sou militante de vida aí do PT e cresci, e a sua referência tem sido sempre uma boa direção a ser seguida. É uma história que eu fico feliz de poder salutar aqui e ver todos os companheiros também te dando força depois de tudo que você passou. E eu acho que é interessante o que você traz, porque realmente a conjuntura ela traz as possibilidades de ação, né, de organização. E organizar tem esse papel fundamental de poder reagir, de construir uma massa consciente dentro de um processo, seja econômico, seja político. E isso a gente sentiu muito na construção, tanto da esquerda brasileira na China, quanto na formulação do núcleo do PT, e agora a criação desse grupo do Camélias, que faz essa parceria com a Ansur, que foi uma forma de a gente começar a construir um material de diálogo e chamar pessoas, quadros como você, para poder estar contribuindo e construindo uma discussão mais ampla e poder refletir o que a China tem ou propõe para essa conjuntura que avança, para que o povo brasileiro possa começar também a assumir seu papel na construção, principalmente essa militância que está aqui presente hoje ou que vai assistir esse material. E dentro do que você apresentou agora, um debate me chama muita atenção, que é essa questão da democracia em si, né? A China, eu acho que tem um papel, uma construção democrática muito singular, um país que a somatória da sua população é a soma total de todas as Américas juntas, mais Europa e ainda mais um pouquinho, e ainda assim consegue trabalhar a sua legitimidade frente ao povo, trazendo resultados concretos dentro da demanda do que o povo precisa. E isso, dentro da minha leitura, se faz porque existe uma separação entre a política de Estado e a política de governo. O governo fica na mão do Partido Comunista, que faz toda a sua disputa política interna, que lidera um grupo de 8 partidos, mas que permite uma discussão, um lobby, uma construção política interna, mas que separa a administração. E é uma coisa que eu vejo muito do que aconteceu no Brasil. Apesar dos avanços que o PT construiu no governo, era governo. Então, bastou mudar o governo, desestabilizar a instituição, se perdeu muito do projeto. Não se perde tudo porque o povo aprende, o povo vê e isso fica no inconsciente, fica de acúmulo, né, para a população brasileira. Dentro desse contexto, no começo da sua fala, você traz um destaque interessante, que é justamente essa questão do Bretton Woods. O quanto ali foi uma janela para a China começar a avançar na conquista de algo que fracassou durante o grande salto adiante, que foi construir um setor industrial, de construir um avanço tecnológico para poder criar as condições objetivas, de ter a produção de riqueza. E que hoje começa a se consolidar. Essa produção de riqueza elimina a pobreza hoje e leva a um novo momento na história da China, que tem tanto a sua questão subjetiva quanto objetiva resolvida. Então a gente vê que chega um momento em que a China agora se torna grande potência econômica e a sua estrutura também de desenvolvimento da riqueza traz uma força também social que consegue se estabelecer, que consegue enfrentar outras potências na sua perspectiva colonialista ou imperialista, como na sua versão máxima do capitalismo, já começa a ter dificuldade de enfrentar. Então, para não me estender mais, eu vejo que existem alguns gargalos e algumas disputas históricas. Por exemplo, o PT, quando estava no poder, a gente viu que o mensalão, ou seja, a estrutura burguesa do Estado, serviu para desestruturar uma força popular, e esse processo seguiu. Essa descaracterização do Estado foi até a questão agora da Lava Jato, que segue ainda criando todo um rebojo, toda uma desconstrução do que é o Estado brasileiro. E essa perda de estrutura, essa desestabilização, tem muito com a conjuntura internacional. É como você bem levantou, nosso papel de organizar o bloco latino-americano, nosso papel frente a liderar os países do G20, ou mesmo o bloco dos BRICS. Então eu vejo assim, o quanto essa ascensão da China agora, que começa a se organizar por cidades, criar os grandes blocos de cidades, começa a propor um projeto mais horizontal, todos ganham, o quanto isso pode nos servir para criar um novo processo, aonde que a gente precisa começar a agir, onde que a gente precisa começar a se estruturar dentro desse vácuo do que a China vem criando de poder, para poder dar uma nova guinada. E qual que é a direção que a gente precisa tomar? Não sei se eu me dispersei muito na análise, mas eu acho que
É por aí que eu gostaria de ouvir a sua perspectiva. Veja bem, o Brasil tem um problema, primeiro, de maiorias, né? Nós não fizemos uma revolução, né? Nós não temos um exército de libertação popular. Isso vale para a experiência venezuelana como para qualquer outra. E nós temos minoria no parlamento. Mesmo elegendo o próximo presidente, no caso Lula, seguramente nós teremos minoria no parlamento. Então, quando você pensa em transformar políticas públicas em políticas de Estado, tem que pensar que você precisa forjar uma maioria. Então, nós temos um desafio, que é elevar o nível de consciência política, de organização das classes trabalhadoras, que são outras, porque houve uma verdadeira mudança radical no mercado de trabalho brasileiro. Ele se precarizou, se empobreceu, ele é desempregado, ele é de serviços, cada vez ele é menos industrial, mas eu acredito que nos próximos 10 anos a força de trabalho agrícola e industrial será igual. Então, e o movimento sindical sofreu muitas derrotas, além da automação, robotização, que mudou, por exemplo, São Paulo, o setor metal-metalúrgico, eu tenho repetido isso, porque foi o presidente da Força Sindical que me disse, que é presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, tem 3 indústrias com mais de 1.000 trabalhadores no setor. Então, nós estamos vivendo um novo mundo do trabalho, que além da reforma previdenciária, trabalhista, da precarização, das derrotas políticas do golpe, né? Da própria condenação e prisão do Lula. É um cenário onde atua a principal, porque no Brasil existe um bloco social histórico que deu votações expressivas por Lula, Brizola e Covas em 89, e repetiu para o Haddad a mesma votação, para o Haddad, para o Ciro e para o Boulos, até mudando, né? Foi 17, 17 e 10. Agora foi 27, né, para o Haddad. Então, houve uma mudança. Você pode ver que a nossa classe trabalhadora foi evoluindo do PTB, do MDB para o PT. Então, nós temos um problema. Nós temos que constituir uma maioria na sociedade para mudar a correlação de forças. Ou ela será constituída na luta social e política independente de nós. Porque para radicalizar a democracia, para fazer uma reforma constitucional, para criar instrumentos de participação popular, para reorientar o caráter da democracia brasileira, você precisa ter uma maioria parlamentar. Você não pode fazer... Ou você tem que fazer uma revolução. Uma das duas. Eu vejo, sim, que é necessário criar essa consciência. Mas a cada momento, né, a sua agonia. Cada dia a sua agonia. Esse ano, por exemplo, que nós estamos entrando, 22, a tarefa principal é convencer os amplos setores populares que votam no Lula de votar numa bancada parlamentar também, para nós, pelo menos, equilibrar a correlação de força no parlamento, para que o custo das alianças seja o mínimo possível. Mas, veja bem, nós vamos ter uma tarefa de reconstruir para depois transformar, né? Porque nós vamos receber um país numa situação desastrosa, e as instituições também. Então, vejo assim, acho que nós temos que olhar as experiências de países como a China, temos que estudar, acompanhar, é muito importante, até porque é a maior economia do mundo hoje, caminha para isso, entendeu? Além de ter essa população de quase 1,5 bilhão de habitantes, e ter esse desenvolvimento tecnológico, vai ter uma influência decisiva nos próximos 50 anos. É evidente que o Império Americano está em decadência, até pelas fracções, divisões, conflitos e decadência interna. Porque a pobreza nos Estados Unidos aumenta assustadoramente, inclusive os sem-tetos. São 30, 40 milhões que vivem hoje em condições péssimas, praticamente vivem em trailers. Né? Sem assistência. Os Estados Unidos não têm uma rede de proteção social.
praticamente. E é uma guerra cada vez que se... Então, é um império de pés de barro no mundo de hoje, que só o dólar e a força militar explica como ele se mantém. Eu acho que superioridade cultural, superioridade na democracia, superioridade econômica, os Estados Unidos não tem mais. Não tem mais. Apesar do que tem uma riqueza acumulada, evidentemente, ainda é a maior economia do mundo. Mas eu não vejo futuro nos Estados Unidos nos próximos 50 anos, francamente. Olha, eu tenho um limite, viu, meu caro Granado? Eu te lembro que eu te falei que eu tenho que gravar o podcast? Sim, às Então, 10 vamos ver. horas. É, Aqui. mas eu preciso, se eu entrar direto no podcast, eu vou falar trocado, né? Vou começar a falar chinês em vez de português. Eu preciso descansar um pouco, porque eu não tenho mais 50 anos, como vocês. Eu sou jovem como vocês. Eu vou lá, eu vou passar a Eu nem palavra. li ainda a pauta tenho... do podcast, porque eu passei o dia ontem cuidando de mudança, tarefas domésticas, antes que eu fosse expulso de casa. São dois pontos bem complementares à fala do Renato. E, enfim, eu vou conceder a palavra aí ao Delay. Delay, não sei se saiu. Não, tá aí ainda. Delay, você é o próximo. Aqui. Vou passar para o Paulo. E aí, se sobrar tempo, eu faço as minhas duas perguntas finais, que são cabeludas. Bom, eu vou ser rápido. Bom dia a todos, boa noite a todos e todas. É um prazer estar. Mas o cara tomando vinho na nossa frente, rapaz. E nós aqui tomando água. Bom, eu vou ser rápido. O Delay, só apresentando rapidamente, o Delay também faz parte do núcleo do PT aqui na China, camarada nosso, super de confiança e dono de um bar. E agora o bar, quinta-feira à noite, está bombando. Aí na China? Mas não na China, em Nanchang, que é o lugar do primeiro tiro. É o primeiro tiro. Nanchang é o lugar onde é o primeiro tiro da revolução, da construção da revolução chinesa. Bom, então vou ser rápido, porque eu tenho pouco tempo aí. Acontece o seguinte, a gente está caminhando para que a eleição venha para o Lula. Agora, a gente vai pegar o Brasil numa situação horrorosa. Vai dar tempo da gente fazer alguma coisa em 4 anos para poder conseguir trabalhar nos 4 anos seguintes? Vai dar tempo, a gente tem aí os militares e tem, não vou chamar de elite, vou chamar os ricos, atrapalhando, né? Tem os militares e os ricos atrapalhando a gente. Vai dar tempo? Eu teria centenas de perguntas para fazer ao companheiro Zé Seu, mas essa aí eu acho que a gente também não tem muito tempo. Essa aí eu acho que é crucial. Eu fico feliz que o Delay fez uma das minhas, com outras palavras, mas, enfim, está feita a pergunta, é super complicada. Não. É simples de responder. Nós não escolhemos o dia e a hora de chegar ao governo, nem de tomar o poder. Eu me lembro dos sandinistas em Cuba. Se você encontrasse com os sandinistas em Cuba e conversasse com eles, os nicos, como alguns outros chamam na América Central de sentido depreciativo, os chicos são os costarriquenhos, os nicos são os nicaragüenses. Você diria, isso não vai dar certo. Já tinha tido experiências fracassadas, lembra, né? Na Colômbia, na Venezuela, de desembarque, e na própria Nicarágua. Né? O que aconteceu? Eles fizeram a revolução mais completa do mundo. Eles fizeram a greve geral, cercaram a cidade pelos campos, fizeram uma insurreição popular, constituíram um exército guerrilheiro e destruíram o exército somozista. Olha só, ninguém fez isso, nem a chinesa e nem a russa. Todas essas, lógico, não pode comparar. Comparável a Revolução Sandinista com a Revolução Bolchevique. Muito menos com a Revolução Chinesa. Mas eu quero dizer, vamos assumir o governo nessas condições, isso é verdade, é um desafio. Mas é a opção histórica que nós temos. É a janela de oportunidade que abriu para nós eleger o Lula. Nós vamos ter que enfrentar o problema militar, que é gravíssimo, porque eles se consideram, só uma casta hoje, se consideram o poder moderador, árbitro do país, né?
apesar que o próprio presidente do Supremo diz que não existe esse poder moderador, né? Eles se consideram. Estão incrustados na máquina administrativa e criaram um Estado policial no GSI. Né? E tem um presidente que a média dos oficiais militares pensam como ele. Não nos iludamos, são 34 anos nas escolas militares ensinando tudo isso que o Bolsonaro repete. É um problema grave, como é o judiciário, como é a grande mídia, mas essas são as condições que nós temos. O que nós temos é que nesses 12 meses que nós temos, formar consciência no país desses problemas. Os militares voltar aos quartéis, pelo menos, para nós começarmos a pensar numa reestruturação do judiciário também. E nós temos que nós mesmos sermos mais competentes na disputa mediática, porque agora nós temos as redes, com todos os problemas que estão aí já se anunciando, né? Do próprio poder de controlar acessar a nossa privacidade e o próprio controle que 3, 4 super techs têm sobre as redes, já com as consequências que nós conhecemos já do Brexit, da eleição do Trump e aqui no Brasil mesmo do Bolsonaro. Então, eu vejo assim, nós temos que criar consciência, nós não podemos fazer uma campanha eleitoral sem dar consciência para a sociedade do que nós vamos enfrentar. Porque senão acontece o que aconteceu. Nós falamos uma coisa, fazemos outra e perdemos base social, militância, capacidade de luta e de resistência. Mas aconteceu entre 2014 e 2015. Não vou entrar em detalhes, porque aqui não é o caso, não é a nossa pauta aqui de discussão, um balanço sobre aqueles anos. Mas eu vejo assim, com muita serenidade, com muita responsabilidade, evidentemente de altíssimo risco, mas a vida é dura, faz tempo. Eu que sei disso. Né? É isso. Melhor que ninguém. Vamos lá, Paulo, você. Tira o microfone do mudo. Bom, primeiro eu queria agradecer aí ao José Dirceu, não só pela presença dele, mas por toda a luta, por todos esses momentos horrorosos que ele passou aí ao longo desse tempo, e pedir para ele, talvez, uma inspiração, que é o que eu acho que eu estou precisando. Eu sou um cara que, hoje em dia, eu vejo a situação de uma forma tão pessimista, né? Ele falou em conscientização, e eu vejo exatamente acontecendo o oposto, uma desconscientização fomentada por esse evangelismo absurdo que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Né? Eu trabalhei no setor offshore e eu vi que aquelas pessoas que estavam sendo beneficiadas, pessoas que não tinham nem estudo, o cara que trabalhava com o peão mesmo no mercado offshore, atacando o PT, atacando o Lula. Quer dizer, a gente vê um cenário muito ruim que persiste no momento. A gente viu aí uma demonstração de força aí no dia 7 de setembro, nefasta. Como me manter otimista? Né? Eu sou professor de história aqui na China, trabalho com crianças chinesas, sou um cara apaixonado pela China, e na minha cabeça eu penso assim, eu não quero nem passar perto do Brasil. E eu sinto medo de eu não ter esse otimismo que você tem. Então, como conseguir se manter otimista nesse cenário? Como é que é o teu nome mesmo? Desculpe. Paulo Castrup, PK. Ô, Paulo, eu passei o feriado com a minha neta, que aliás estava com otite, estava um pouquinho chorosa. Eu ficava olhando para ela e pensando nisso, entendeu? Que mundo ela viverá? Entendeu? Nós estamos nessa encruzilhada do mundo fundamentalista, do mundo conservador, reacionário, obscurantista, negacionista. Mas a juventude, o que eu vejo no Brasil hoje, a imensa maioria da juventude, se você vai às manifestações, são mais mulheres, jovens, da periferia, negros e negras, e muita participação LGBT guia mais. Então, são dois mundos que estão em choque. É evidente, né? No mundo todo, particularmente no Brasil, por exemplo, no próprio Estados Unidos. Apesar que lá se expressa no voto no Biden ou no Sanders. Aqui se expressa no voto no Lula, que é mais avançado, porque o Brasil também é mais atrasado, vamos dizer assim. Mas eu vejo com otimismo, porque não há... Quando eu avalio os caminhos que o capitalismo está adotando, pode acabar numa catástrofe, né, mundial, como foi, que nós não vivemos a Segunda Guerra Mundial nem a Primeira. Ou pode acabar numa tragédia humanitária, como foi a ocupação e a colonização da África. Né?
mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, da divisão após 1871, da divisão do mundo africano e asiático entre as potências imperialistas, né? Que Bismarck foi um dos principais responsáveis, entendeu? Depois da derrota francesa. Eu vejo assim, são realidades, mas qual é o nosso papel? Nós que somos, né, revolucionários, que somos socialistas, né? Porque a palavra comunismo ela ganhou uma conotação, né, que eu prefiro não usar. Nós que somos socialistas. Nós temos que, como todos os revolucionários que existiram, lutar, né? E acreditar que, não numa visão positivista do progresso da humanidade, né? Mas lutar numa visão libertadora, emancipadora que nós temos, entendeu? Que nós nos guiamos por princípios e sonhos. Então, eu vejo assim, que nós devemos fazer o nosso papel nesse momento histórico que nós estamos vivendo, assumir a vanguarda da luta, já que nós tivemos o privilégio de ter essa consciência, esse conhecimento que nós temos histórico, e a experiência que nós temos ao lutar. Portanto, temos mais responsabilidade. Os que lutam há 30, 40, 50 anos têm mais responsabilidade. Eu sou muito otimista porque o fio da história é outro do mundo, né, da humanidade. Acho que não, essas forças não prevalecerão. Elas prevalecerão, pode ser que durante 30, 40, 50 anos, mas elas não prevalecerão. Não prevaleceram na Idade Média. Não prevaleceram na escravidão, não prevaleceram. E os impérios caem. Os impérios caem. Se o Império Romano caiu, por que o Império Americano não cairá? Então, eu vejo assim, um pouco, evidentemente, de vontade política, que é indispensável, né, de livre-arbítrio, de vontade política, e também muito da realidade da humanidade, do mundo, da história da humanidade. Não sei se eu te ajudo, mas eu vejo assim. Bom, primeiro você não ajuda só... Vamos lembrar como é que começa a Internacional. De pé... Vamos continuar na luta. E a gente está em Nanchang aqui, que é o berço da Revolução. É o primeiro tiro. Primeiro você não ajuda só o Paulo Castrup, mas a toda pessoal que está na China aqui, de brasileiros, estou mais jovem e inspiração enorme ouvir esse tipo de discurso. E aí eu passo a palavra a Xiao Miao, que representa a mídia chinesa, para depois, se sobrar tempo, fazer minha pergunta. Sim. Bom dia, caro senhor. Pode me ouvir, gente? Bom dia, caro senhor Terceiro. Muita honra para mim para falar com você. Minha pergunta é que a gente percebe aqui o próximo ano como ano eleitoral muito crucial para o Brasil e também o próximo mandato do presidente. E caso o PT puder, o presidente Lula puder voltar ao poder, o PT puder voltar ao poder, e também como o senhor foi ministro da Casa Civil, qual área seria prioridade para PT promover uma reforma, trazer mais benefícios para o povo sentir mais rápido esses benefícios e também manter esses benefícios não superam a capacidade do governo. E a segunda pergunta, minha pergunta está clara. E qual é a prioridade para a PT promover, trazer mais benefícios ao povo? E a segunda pergunta é sobre democracia. Como o senhor já citou uma convicção que é mais importante, e eu gostaria de entender qual o tamanho da determinação do PT para promover uma reforma política no Brasil. Porque a gente observa aqui, apesar que o Brasil tem uma democracia muito orgulhosa, mas, de fato, não funciona tão bem. Sempre existe de trocas interesses entre os partidos. E então, qual será
o PT tem essa determinação de promover uma reforma política, e já tem um plano claro, já está traçando um planejamento para essa reforma política. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu diria que a principal tarefa nossa chegar ao governo é enfrentar o problema da miséria e da fome, que é muito grave. Muito grave. É gravíssimo nesse momento. Mas eu diria que o principal objetivo nosso é uma revolução educacional, científica e tecnológica, sem que o Brasil não vai a lugar nenhum. Eu diria isso. Lógico que nós temos muitas políticas, nós temos experiência, nós governamos um país há quase 15 anos. Então, nós temos experiências. Nós conhecemos a máquina pública, a máquina administrativa, os mecanismos do Estado, e também temos experiência dos nossos erros, que foram muitos. Mas eu diria que se o Brasil quer avançar no mundo, ele tem que fazer uma revolução educacional, científica e tecnológica. Isso tem que ser um movimento nacional, uma mobilização nacional, porque nós temos que fazer 100 anos em 10. E, de imediato, nós temos que combater a pobreza e a miséria. Agora, nós temos propostas e programas para todas as áreas do governo, porque nós temos experiência de governo, estamos debruçados nisso, né? E vamos levar essa discussão, esse debate na campanha eleitoral, vamos levar a população esse debate. Nós queremos sim fazer uma reforma política, temos sim uma proposta. O PT já desenvolveu uma proposta de reforma política, mas eu diria, quero repetir, isso depende da correlação de força no parlamento. Agora, que o Brasil não pode continuar com essa estrutura política, institucional que tem, não pode. Porque ela não funciona, está se decompondo e será derrubada nas ruas, mais cedo ou mais tarde, como foi a chilena. Porque a juventude que está emergindo na vida política, social e cultural do país e vai precisar de emprego, ela não aceitará essa exclusão. Então, dezenas de milhões de jovens serão excluídos nos próximos 10 anos da vida econômica, social, política e cultural do país. Ela não aceitará isso. Haverá uma revolução social no Brasil. Essa é a minha convicção. Espero não estar enganado. Bom, não tendo mais ninguém na fila aqui, e já está quase mais do que na hora aí de sair, eu deixo uma pergunta final. A gente fica muito feliz sobre a análise geopolítica de uma maneira geral. Fantástico, nem esperávamos isso, esperávamos mais uma análise de conjuntura brasileira. Super, fazendo um comentário geral aqui sobre temas que foram desenvolvidos. O mundo falhou em muita parte em fazer construções globais sobre política, mas sempre quando interessa, né, a gente conseguiu construir a OMC, consegue construir quando interessa o capitalismo, não consegue construir quando interessa temas globais que são anticapitalistas. Você fala sobre os conselhos em Cuba, e quando a gente vive aqui na China, isso é mais do que presente, é uma realidade diária, e é algo que precisa ser aprendido e levado ao Brasil. Falou sobre reformismo ou revolução, na mesma escola política, acho que não existe espaço para reformismo, é necessária uma revolução, mas onde que essa revolução é possível? A gente vive um contexto hoje em dia que é muito diferente do que existia lá no século XX. No século XX você tinha populações majoritariamente camponesas, todas as revoluções foram camponesas naquele contexto, e você tinha um contexto onde você tinha ou partidos que tinham sua própria força armada proveniente da Primeira Guerra Mundial, que foi a Revolução Soviética, ou da Segunda Guerra Mundial, que foi a Revolução Chinesa, ou você estrangeiro, e aí foram as guerras de libertação no final da
nos anos 70 em diante, e a gente não tem essa realidade. E aí, uma das perguntas e aí, vamos lá, de novo, desculpa divergir um pouco disso, mas não há espaço para isso, né? Para esse tipo de revolução que existiu no século XX. A gente hoje em dia vive um contexto diferente e a gente vive um contexto onde você foi, na verdade, a primeira grande vítima de um lawfare, né, que existiu. Isso está mais do que claro, pelo menos para esse grupo que a gente tem aqui na China, e a gente debate política com, com, com bastante. A gente foi vítima, na verdade, de um republicanismo nosso, né, de não tentar fazer dentro daquele processo que já não é mais revolucionário luta armada, mas dentro de um processo democrático, tentar fazer uma revolução. Existe ali vamos lá, como que pode ser feito isso dentro de um contexto democrático? Você foi vítima desse processo de lawfare. O que pode ser feito hoje em dia? Acho que esse é Qual é o radicalismo possível? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, se sobrar tempo, é a tua análise sobre... Aí também entra dentro desse republicanismo. A direita, quando ela pode, ela faz o purge, o expurgo que ela pode fazer dentro das instituições, inclusive dentro das Forças Armadas. Que espaço que existe para isso hoje em dia? Porque acho que até o patriotismo dentro das Forças Armadas foi expurgado. Se puder comentar. Nós precisamos fazer uma outra reunião, né? Porque eu tenho. Se puder voltar mais 6 vezes, agradecemos. Deixa eu falar 2 coisas. Veja bem. O convite está feito para voltar sempre que puder. Eu não sei de onde... Eu não disse que as condições são as mesmas de antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, nem que vai haver uma revolução naqueles termos. Pelo contrário. Eu falei em revolução social, eu não falei em tomada pelo poder, numa guerra revolucionária ou numa insurreição popular. O que eu posso dizer para você... Não, a provocação é de propósito. Não, eu entendi. Você vem de lá. Não se preocupe. Não, eu entendi. Eu só estou querendo dizer que essas questões nós temos que discutir. Inclusive essas questões que você colocou no final. Evidentemente que um governo avança segundo a correlação de força e a vontade política e se ele tem um plano estratégico. Faltou para nós muitas vezes vontade política, outras vezes compreensão da real natureza do Estado brasileiro, ou ilusões sobre a real natureza. Certo? Evidentemente que você pode procurar fazer um acordo na sociedade para que as Forças Armadas não possam se erigir em poder moderador ou dizer que as escolas delas estão fora do currículo nacional, que são eles que determinam o que deve ser ensinado nas escolas, ou que são só eles que determinam quais são as promoções. Então não tem poder civil, que aliás, pela própria Escola Superior de Guerra, é a síntese de todos os poderes. O poder militar tem que submeter ao parlamento e ao presidente da República e à Constituição. Essa é uma luta política que nós temos que fazer, já que você tocou nesse assunto. Mesma coisa, isso vale para o Ministério Público, nós estamos, inclusive, tentando, na correlação de força atual, começar a mudar. Nós já mudamos a legislação de improbidade administrativa, isso, inclusive, porque uma parcela da direita optou por mudar, optou por perceber o Estado policial que estava sendo criado, né? Porque ela foi vítima também disso. E os problemas da democracia brasileira são gravíssimos, né? Só essa questão da emenda impositiva, além de ser um financiamento ilegal de campanha eleitoral, é uma deformação, torna o Estado incapaz de ter políticas e estratégias públicas. Você dispersa dezenas de bilhões de reais num Estado que investia 120, está investindo 20, né? Bilhões de reais, que não é nada.
E se nós pegarmos bancos públicos, a capacidade deles de financiamento, nós podemos investir 4%, 5% do PIB, né? Que dá quase 400 bilhões de reais. Então, nós estamos vivendo... Você levanta uma série de questões e, realmente, eu teria que voltar. Eu estou realmente no meu limite, porque são uma equipe enorme que produz esses 3x4, 7, 8 pessoas. Eu não posso deixar a Carol Proner e a Juliana Furno esperando, porque elas têm compromissos também. Né? Eu vou ter que desligar e preparar, que aliás eu vou ter que montar o equipamento aqui, que dá um trabalhão danado, e para mim entrar no podcast. Eu fico, Granado, e todos vocês, todas, eu fico compromissado em retornar daqui um período, deixar a conjuntura evoluir um pouco, mas eu tenho consciência perfeita dos desafios que nós temos. Não tem nenhuma eleição ganha, a eleição vai ser decidida na campanha, eleição tem fatos externos, o mundo está em convulsão, eleição tem o imprevisível, né? Como foi a facada do Bolsonaro. Será sempre então, bem-vindo, podendo voltar, a gente mais que agradece. Eu me proponho a voltar, viu? Vou dar uma boa noite e um bom dia a todos e todas, e vou desligar, porque... Muitíssimo obrigado. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Um abraço. Muito prazer, hein? Um abraço, Zé. Abraço a todos. Muito obrigado, camarada. Grande abraço. Espero que vocês façam um lobby poderoso aí para minha viagem para a China, né? De graça. De graça. Essa é a parte fácil. Pegando com vinho. Pede ao Vicente, ao Granada, passe o chat. Vinho, porque até o Mondai, nem pensar, né? Depois de 4 vezes, você já começa a ficar bêbado. Aí vai ser negações. A gente aprende umas coisas diferentes aqui na China, sabia? Maravilha. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Boa noite a todo mundo. Vou terminar a gravação aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Camélias, vocês são muito importantes para a gente aqui. Muito boa noite para vocês. Aqui a gente ainda é um dia de luta. É o contrário.